Conexão Saúde. Apoio Cultural. H Saúde. Seu plano. Seu hospital. Santa Emília Honda. Essa combina com você. Suco Life. Laranja da Fazenda. Borsar Imóveis. Sejam muito bem-vindos ao Conexão Saúde de hoje, todas as quartas-feiras aqui com vocês, cuidando do seu bem-estar e da sua saúde. E hoje a conversa é de peso, é uma conversa importante. A gente fala sobre obesidade infantil, que é um tema muito atual e precioso, e é por isso que a gente recebe aqui o Dr. Victor de Almeida, pediatra aqui da cidade de Araraquara. Seja muitíssimo bem-vindo, Dr. Victor. Muito obrigado. É um prazer tê-lo aqui no programa hoje. E uma das informações que a gente tem, a Organização Mundial da Saúde estima que há aproximadamente 41 milhões de crianças até 5 anos com sobrepeso. É algo gritante, não é? Nós vemos isso claramente no dia a dia, quer dizer, no consultório você nota isso. No Brasil, eu tive vendo a última estimativa seria crianças no sobrepeso ou na obesidade, 1/3 das crianças até 5 anos de idade. Então, realmente é uma epidemia no mundo inteiro, mas aqui tornou-se assim muito mais rápida do que eu poderia imaginar. Então, 1/3 das crianças no Brasil até 5 anos? Até 5 anos, exatamente. E algo que a gente via só na classe mais abastada há muitos anos atrás, atualmente é exatamente o contrário. As classes menos favorecidas são as que realmente têm mais erros alimentares e isso leva à obesidade. Doutor Victor, e quando a gente analisa que são crianças até 5 anos, a gente percebe que é uma questão da sociedade, dos pais, das escolas, do governo, porque uma criança de até 5 anos, ela não tem liberdade para escolher ou para comprar o alimento específico que ela deseja. Então a influência é muito mais nossa, dos pais, dos cuidadores, do que de qualquer outro elemento da sociedade, certo? Exatamente. O que nós pais estamos fazendo de errado, doutor Victor? Primeiramente é o seguinte, hoje a gente fala o tratamento obviamente deve ser da família. Quer dizer, você não pode, se você come de maneira errada, você não pode exigir do seu filho que ele coma corretamente, porque ele vai ter uma dúvida. Meu pai come desse jeito, ou minha mãe, e ele quer que eu não coma essas coisas que são engordativas, fora de hora, etc. Tem uma série de erros. Mas só para você ter uma ideia desse problema, é uma coisa interessante, né? O último congresso que eu consegui fora do Brasil, isso tem 5 anos, é o maior congresso de pediatria do mundo. Antigamente a gente ia a congresso de pediatria e tinha assim uma mesinha redonda lá sobre obesidade, era uma coisa que não representava nem 1/20 do congresso. Esse congresso que foi em Denver, 50% das palestras eram sobre obesidade. Então a gente vê que isso é uma epidemia realmente no mundo inteiro. E o que realmente chama a atenção o Brasil, por exemplo, ele saiu da desnutrição para a obesidade. Porque, obviamente, como qualquer coisa na vida, tudo pode ser tóxico, não é verdade? Depende também da quantidade. Claro. Quer dizer, se você não tiver comida, você morre de fome. Mas se você comer demais, você aumenta a tua chance de ter câncer. Pouca gente lembra disso. Pode ter diabetes, pode ter síndrome metabólica, pode ter problema de coração, todos aqueles problemas que a gente já sabe, né? Então, hoje temos uma combinação que eu acho que é quase letal de duas coisas. Uma, o erro alimentar. Então, nesse congresso mesmo, eles falaram uma coisa muito simples. A grande pergunta era, qual é o maior erro alimentar que existe que poderia ser prevenido numa casa? Aí tudo, né? Claro,
tempo que a criança fica na tela, ou seja, computador, televisão, etc. Mundo digital. Tudo sob controle remoto, quer dizer, você não precisa nem levantar para ir na televisão e trocar o canal, uma série de coisas, né? Falta de atividade física. Agora, o que mais, a pergunta era, o que mais leva à obesidade? E foi interessante o seguinte, eles chegaram à conclusão que você ter uma geladeira, você vai, por exemplo, se você está com sede, você vai até a sua cozinha, olha a geladeira. Se você abrir a geladeira e ver um refrigerante, ou principalmente suco, que hoje o grande culpado seria o suco, a pessoa toma o suco, toma o iogurte, o Yakult, mas não toma água. Quer dizer, isso foi visto nos Estados Unidos, foi repetido no mundo inteiro. E é uma tendência impressionante. Quer dizer, quando você olhar a sua geladeira, tenta ver se você consegue deixar alguma coisa saudável, ou seja, água, suco de jeito nenhum. Suco de caixinha jamais. E nem o suco natural, porque o pessoal pulou do refrigerante, tá? Artificial total, pro diet, não adiantou nada. Depois, para os sucos artificiais, depois para o natural. Não adianta, em termos de glicemia é a mesma coisa. O que acontece? Você toma um suco, tá? Ao invés de tomar água. Daqui a 20 minutos, você tem um pico de insulina e tem muito mais fome. Então a criança sai que nem louca para comer alguma coisa. Aí o que ela encontra? Bolacha, todos vamos dizer assim, os alimentos artificiais que têm uma carga de glicose gigantesca, que dão satisfação, né? Uma maravilha, né? Um chocolate, isso e aquilo. Então, cada 20 crianças, uma tem até o efeito contrário. Ela vai lá, toma um suco e para a fome, não tem fome para almoço. Mas a maioria, os outros 19, fazem exatamente isso, ficam com mais fome. Aí atacam a cozinha novamente. Então, é um problema comportamental. Comportamental e dos pais o quê? Não fazer isso, não deixar essa chance, quer dizer, não colocar suco na geladeira, você põe fruta, descasca a fruta, deixa para a criança, se ela tiver uma crise de fome violenta, come uma maçã, 2, 3, quero ver, se você come 1, 2, 3 maçãs, você não consegue mais fazer nada. Ou então, cortar realmente Danone, todos essas comidas prontas que a gente tem. Entendeu? Industrializado, olhou. Eu indicaria cortar tudo. Tudo, exatamente. Para a criança. Claro que um dia na semana você pode até, o ideal é sair e fazer uma alimentação até num lugar fora da sua casa, entendeu? Não ter aquilo dentro da casa. Entendeu? Isso, complementar fora como se fosse um passeio, uma vez por semana faz parte da tudo rotina. Bem, vai uma vez por semana no McDonald's, ou seja, lá onde for. Isso não vai ser o problema. O problema é que eu vejo crianças que vão todos os dias, né? E a gente via isso na América do Norte, que é um tremendo problema. E como que a gente sabe que a criança está com sobrepeso? O dado, sobrepeso, obeso, é o médico que analisa? O pediatra, ele tem que ver duas coisas. Uma, nós temos curvas já para o Brasil, para o exterior, etc, etc. Cada lugar tem uma curva de peso, é muito fácil. Mas essas curvas são facilmente, você pode adquirir pela internet, etc. Você coloca a idade do teu filho, tá? Coloca o peso e a altura. E cada curva vai representar alguma coisa. As curvas devem ser simétricas, ou seja, o peso deve bater na curva de altura, tá? Se a curva do peso começa a desviar, começa a subir em relação à altura, seu filho está ficando no sobrepeso. Se ele sair do gráfico, é obesidade. Então é bem simples, é algo que você pode... Agora, você olhando uma criança, 99% das vezes você vai ver que a criança está fora. Obeso. Exatamente. E é engraçado que tem muitas crianças que têm a mesma alimentação, desregrada, vamos dizer assim, mas que tem crianças que têm uma tendência maior para a obesidade. Isso já é genético, doutor? Já é genético, mas é aquela história, né? Aquela piada de mau gosto, mas você já viu criança obesa em campo de concentração, algum obeso na Venezuela ou coisa assim? Não tem, quer dizer, a comida é a base para você ficar obeso. E, obviamente, a falta de exercício físico contribui demais. Esse é o outro problema. Hoje as crianças estão muito no mundo digital, né? O mundo digital virou uma droga, infelizmente. É como uma droga.
Então, aquilo vicia todos nós, adultos, etc. Então, como eu falei, primeiro você tem que se corrigir. Limitar o seu tempo de mundo digital, porque senão uma coisa que é para o bem pode virar para o mal, né? Obviamente. E a criança é muito suscetível a isso. É assim, no início da vida é bonitinho, pegar um nenenzinho, que eu já vi, neném de 1 ano, trocando música e brincando com celular, com tablet, etc. Mas depois de alguma idade, depois principalmente dos 2, 3 anos, ele tem, na verdade, uma redução da capacidade dele intelectual. É interessante isso, porque até aprender o mecanismo, tudo bem. Depois que ele aprende o mecanismo, ele perde aquele tempo que fica... Nada é desenvolvido. Exatamente, ele não consegue desenvolver relações interpessoais, que é o que ele precisa para viver. Quer dizer, aquela criança que pode até ter uma inteligência resolutiva boa, tá? Mas na hora da relação pessoal é péssimo. Quer dizer, que vai ter um problemão no futuro. E como eu falei, é uma droga. O celular, tablet, etc., a própria televisão é uma droga. Você tem que usar com muita cautela. Ou seja, hoje a Sociedade Americana de Pediatria até reviu sobre isso. Criança abaixo de 2 anos, nem tela, nem celular, nada. Depois, a pessoa tem que realmente ter um tempo, tá? Você tem que fixar um tempo. Tempo ideal máximo de tela, hoje em dia é dito 2 horas. Por dia? Por dia, juntando TV, tudo que seja tela. Que informação importante. 2 horas no máximo. Os japoneses já acham até 1 hora. Tá, mas tudo bem, vamos colocar 2 horas. Mas só que sempre supervisionada. Eu acho que é isso que é importante também. Se você não tiver capacidade de ficar próximo ao seu filho, vendo o que ele está vendo, principalmente criança, ele pode realmente se perder naquilo ali. Entendeu? Com certeza, com certeza. Muito bom o nosso bate-papo aqui, instrutivo, né? Nós que temos filhos precisamos ficar muito atentos, não é, doutor Vitor? Exatamente. Agora a gente vai resolver uma dúvida aqui, ó, com o doutor Dario Baldo Júnior. Será que calor e desidratação nessa época do ano pode causar alguma questão neurológica? Neurologia Sem Neuras com o Dr. Dario Baldo Júnior. Neurologia Sem Neuras. Apoio Cultural. Instituto NeuroSanté. Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o calor, né? Nós estamos no verão, né? Com ondas de calor não tão intensas, mas com uma sensação térmica de calor muito grande. E o que importa eu vir falar de calor para vocês? Importa bastante, porque no calor a chance de nos desidratarmos é muito grande, principalmente se nós não tivermos uma ingesta adequada de água e outros determinados líquidos, né? A gente não se hidrata só com água, a gente pode usar o soro fisiológico, né? Soro caseiro que nós chamamos, né? Onde a gente prepara com água, um pouco de açúcar e uma pitada de sal, com água de coco, com bebidas isotônicas, enfim. Hoje em dia existe uma gama de preparações líquidas que servem para hidratação via oral. Desidratação no calor extremo pode causar sintoma neurológico? Sim, e bastante. Né? Quando nós ficamos desidratados, primeiro que as nossas mucosas ficam ressecadas, a boca fica seca, até a própria conjuntiva, né? No olho fica ressecada também, podemos ter ardor nos olhos. Dor de cabeça pode acontecer quando nós nos desidratamos. Alterações no nível de consciência também são comuns, né? Então, dependendo da idade da pessoa, como uma criança muito pequenininha ou um idoso, desidratação pode causar o que nós chamamos de rebaixamento do nível de consciência. Você pode ficar sonolento, né? Torporoso, que é um rebaixamento um pouco maior até do nível de consciência, e pode até entrar em coma, dependendo do grau de desidratação. Por isso é importante, nesse calor extremo, independente da umidade relativa do ar, é importante que sempre bebamos água. Quantidade de água, 2 a 3 litros por dia, em média, para um indivíduo de 70 quilos, né? Mas devemos ingerir líquido ao longo de todo o dia, não só em determinadas horas do dia. É importante, então, hidratação no calor. Neurologia Sem Neuras. Apoio Cultural. Instituto NeuroSanté. Obrigada, doutor Dario, pela sua participação. E agora eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês têm medo de ir ao dentista?
Quem vai responder o que está acontecendo de novo na odontologia é o doutor Oscar Munhoz, Odontologia de Ponta. Fala, doutor Oscar. Odontologia de Ponta. Apoio Cultural. Munhoz, Instituto Odontológico. Olá, tudo bem? Estou aqui para falar mais um assunto de odontologia, né? Existe uma dúvida muito grande dos pacientes, né? E um medo muito grande em relação a alguns procedimentos, né? O medo da anestesia, o medo do barulho do motorzinho, de sentir dor, né? O que a odontologia tem hoje em dia para minimizar esse medo, esse pavor que tinha no passado, né? A odontologia, como qualquer profissão da saúde, evoluiu muito, tá? E hoje em dia, vamos começar falando da anestesia. A gente tem procedimentos de anestesia computadorizados, onde a gente consegue evitar que aquela pressão que o dentista faz com excesso, a agulha mais calibrosa, provoque aquele desconforto que tinha no passado. Então, esse caminho para digitalização, né, para computadorização da injeção e dos aparelhos mais novos, faz com que o paciente ele sinta mais conforto ao receber esse tipo de anestesia. Existem até dispositivos que não utilizam agulha, mas que são para alguns procedimentos mais específicos, tá? Outra coisa, o motorzinho, ainda é necessário utilizar o motorzinho na odontologia? Sim, em alguns procedimentos nós precisamos usar o alta rotação ou baixa rotação, que são conhecidos como motorzinho, mas mesmo esses equipamentos evoluíram. Hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande de utilizar os motores elétricos, que diferente dos motores a ar comprimido, né, o famoso motorzinho, diminuíram o ruído, melhoraram a precisão, a trepidação, fazendo com que seja também mais confortável. Existe também uma linha de pesquisa, e já no mais restrito, a utilização de equipamentos como abrasão a ar e o próprio laser, mas são utilizados em determinadas situações e ainda não estão muito acesso à grande população, mas existe ainda estudo nisso daí. No futuro, quem sabe a gente elimina totalmente o motorzinho. Outra coisa também que é muito desconfortável, o molde, né? Tem gente que tem ânsia, tem gente que não gosta do cheiro, tem gente que tem um certo receio em receber uma moldagem com os produtos que são utilizados. Hoje a gente tem equipamentos como scanners. O que seria isso? Seriam como se fossem filmadoras, onde a gente, através da filmagem da arcada dentária, a gente reproduz essa arcada num modelo 3D no computador, fazendo com que a aceitação do paciente em relação a esse tipo de procedimento seja melhor. Tem pesquisas que mostram que os pacientes preferem muito mais receberem um escaneamento do que uma moldagem, além de ter outras vantagens para o profissional, que é o quê? Você tem uma precisão maior em relação ao procedimento, porque você não usa gesso, não tem a distorção da moldagem, tudo vai direto para o computador, onde o grau de precisão é maior. Ou seja, a odontologia evoluiu a um ponto de que vários dos produtos, as técnicas que a gente tem, elas estão cada vez melhor e mais confortável e mais tranquila para o profissional estar utilizando. Então não tenha medo, procure um bom profissional que ele vai saber te orientar e te mostrar a melhor técnica possível para o seu caso, tá? Um grande abraço e até uma próxima. Odontologia de Ponta. Apoio Cultural. Munhoz, Instituto Odontológico. É isso aí, a odontologia está cada vez mais avançada, moderna, e a gente não precisa ficar com medo de ir ao dentista. Muito obrigada, doutor Oscar. E agora sou eu que vou dar uma super dica aí para você que procura um super plano de saúde. O H-Saúde está há 40 anos oferecendo opções ideais para o atendimento dos seus funcionários e da sua família. Tudo isso com a tradição e a estrutura de uma das mais respeitadas instituições de saúde aqui da nossa região, que é o Centenário Hospital Carlos Fernando Malzone, o Hospital de Matão. E para comemorar todo esse tempo, o H-Saúde tem novidades. São mais 8 categorias diferentes de planos e uma central regional de atendimento em Itápolis. Plano familiar, individual, empresarial, todo o cuidado que você e sua família merecem, num plano que não para de crescer. Então conheçam os novos planos, ligue e fale com os especialistas do H-Saúde. Eu vou falar o telefone para vocês. É 16 3383 9333
16 3383 9333. H Saúde, seu plano, seu hospital, maior e melhor para você. E não basta somente eu dar aqui o meu testemunho do H Saúde, a gente vai contar uma história de um paciente do H Saúde. Quando eu entro aqui, começa a passar um filme na minha cabeça. A gestação sempre correu tudo muito bem, nunca tive nenhum problema. Até que a Lavínia resolveu nascer. Com 34 semanas e meia eu tava, ela nasceu abaixo do peso. E ela já teve que vir já direto para neonatal porque ela não estava conseguindo respirar direito. Quantas vezes eu entrei aqui e não sabia como eu ia sair. Não sabia se ela ia sobreviver, se ia dar certo, se não ia. Esse lugar é o lugar onde a Lavínia nasceu e a Lavínia renasceu. É isso mesmo, que história linda, que coisa boa o H Saúde. E agora você, olha, meninas, mulheres, vocês que sempre me veem muito bem vestida dos meus 2 programas aqui no Conexão e no Esferas da Vida, eu tenho um super recado, prestem atenção. Começou essa semana o Bazar da Elo Boutique, é isso mesmo. Então, roupas lindíssimas, muito bem feitas, muito bem cortadas, com preços ótimos, preços de bazar. Vou dar informação aqui do bazar. O bazar começou dia 27, na segunda-feira, e vai até o dia 15 de fevereiro. Então, corram! Rua São Bento, 2837. Vou até passar o telefone lá da Elo, 3336-2032. Não percam, Elo! Um super beijo, muito obrigada por essa parceria. A gente vai direto para o intervalo, rapidinho, e a gente já volta com mais Conexão Saúde. De volta ao Conexão Saúde, hoje a gente conversa com o pediatra Victor de Almeida sobre obesidade infantil e nós estamos muito bem aqui no nosso bate-papo porque eu acredito, Dr. Victor, que essas informações são muito relevantes. Às vezes os pais, na correria, na questão praticidade, as coisas vão cada vez mais sendo industrializadas e o consumo é industrial. Não que a indústria não ajude, de modo geral, não é nada disso. Mas a gente precisa prestar muita atenção no que o nosso filho está comendo. E às vezes na correria vai do jeito que dá. E a gente não sabe as consequências da obesidade infantil a longo prazo. Quais são essas consequências? O que a gente pode ficar em alerta mesmo? O mais importante é quando a criança começa a ter um problema social, ou seja, ela começa a ser identificada como uma criança obesa e, entre aspas, fica marginalizada no seu grupo social. Quer dizer, isso acontece muito na adolescência. Então, hoje, quando a criança começa a desviar da curva de crescimento, de peso, lá pela idade de 2, 3 anos, às vezes menos, mas a maioria nessa fase, você já tem que se preocupar pelo seguinte: se seu filho for um adolescente obeso, ele vai ter grandes problemas. Ou seja, você pode consertar a obesidade a vida inteira, mas cada vez é mais difícil, não é que não possa. Então é muito importante que você lembre disso. Eu canso de ver, às vezes, mães com avós de crianças no consultório e a mãe da criança começa a brigar com a avó, que falou que fiquei obesa porque você não cuidou de mim corretamente, deu bobagem quando eu não precisava. Quer dizer, a criança queria, óbvio, qual criança que não gosta de um doce, de uma comida industrializada? Óbvio, aquilo é feito para atrair atenção mesmo. Aquilo é feito de propósito, aquilo é treinado. Quer dizer, você põe 100 pessoas e vê o que elas mais comem, o que elas mais gostam, etc. E você sabe o que acontece. Cabe aos pais, infelizmente, né, ou felizmente, olha, isso aqui você não pode comer. A criança não vai ao supermercado. Saber falar não. Saber falar não. Esse é um grande problema.
e não dar a comida como recompensa para alguma coisa. Isso é importante a gente conversar, porque muitos pais, até eu já fiz isso, falam, olha, se você comer direitinho, você vai. E comida não é recompensa, né? Não pode, na realidade você vai comer para ser saudável, para ser feliz, para ser forte, não para ter qualquer outra coisa, né? Exatamente, quer dizer, antigamente, quando é que os pais deixavam as crianças à vontade? Era no aniversário, que tinha um monte de doce, né? Era no final de ano. Hoje em dia é o dia inteiro, o ano inteiro. Quer dizer, quem é que ia numa lanchonete, num fast food desses há 30 anos atrás? Ninguém, porque nem tinha, né? Quer dizer, mas quer dizer, é uma coisa muito importante. Houve um documentário muito interessante, o nome dele nos Estados Unidos era Super Size Me. E aqui veio como a dieta do palhaço. Eu acho que todo pai, toda família, né, pai, mãe, devem ver esse documentário. É fácil na internet de pegar, etc. Era o quê? O próprio diretor do filme, ele se submeteu a uma dieta indo num fast food e ele pedia sempre o máximo que havia das porções. Ou seja, porque tem sempre umas promoções, etc. E ele foi vendo nele mesmo o que aconteceu com o organismo dele. Quer dizer, depois de alguns meses, ele estava totalmente com o fígado gorduroso, hipertenso, diabético. Quer dizer, o sujeito, ele próprio fez o teste nele mesmo. Quer dizer, um teste meio suicida, mas foi um filme assim que eu acho icônico para todo mundo entender o que a comida pode ou não pode fazer, dependendo, é o que eu falo, a comida não é errada, é a dose, óbvio. Qualquer coisa. É equilíbrio mesmo. Equilíbrio. Você pegar um antibiótico que pode salvar a vida sua. Se você tomar uma dose muito pequena, você não tem efeito nenhum. Se você tomar uma dose absurda, você pode ter um monte de efeitos colaterais. Né? Se pegar um remédio para pressão, tomar 30 comprimidos de uma vez, você morre. Pode morrer, né? Quer dizer, então tudo na vida é equilíbrio. Eu acho que é isso que é importante todo mundo, os pais principalmente, verem. E a gente percebe que as escolas também estão, junto com os pais, tentando resolver essa questão da obesidade. Em muitas escolas já não tem mais venda de refrigerante, de suco eu não sei exatamente se é suco natural, mas as escolas também estão objetivando essa questão e cuidando da saúde das crianças, não é, doutor Vitor? Isso é importantíssimo, né? Todo alimento que é artificial, você tem que olhar para ele e analisar se aquilo ali tem excesso de carboidrato, o que tem ali que possa ser errado. E, obviamente, não é não comer ou não usar, é a dose que é o problema. Quer dizer, você comer 10 vezes mais o que seria o mínimo que você deveria comer de alguma substância, você pode, obviamente, ter problemas, claro. Agora, antigamente, você via as pessoas obesas eram 6% da população, 3%, e hoje, como eu já falei, você chega em crianças a ter 1/3 das crianças obesas. Quer dizer, então realmente é uma epidemia. Doutor Vitor, os nossos telespectadores, quem está nos assistindo agora, que tem responsabilidade de cuidar de uma criança ou que convive com uma criança, como que a gente pode fazer assim, primeiro passo para ajudar uma criança a sair do sobrepeso ou da obesidade? Porque também não deve ser fácil. A criança, por exemplo, o diagnóstico é obesidade, é sobrepeso, ela tem todo esse comportamento todo inadequado, né? Come à vontade, os pais de fato se preocupam ou não, mas decidiram se preocupar agora de fato com a alimentação e mudar o comportamento. É fácil trabalhar com a criança? É exercício físico, é natação, é brincadeira, é patins, skate. Como que começa a mudança quando a criança já está nesse caminho da obesidade? Eu acho que aí tem grande desafio. Um grande desafio para o pediatra, como é que ele vai tratar disso. Eu acho que, em primeiro lugar, é conscientizar a família, que às vezes a família não está consciente que a criança é obesa. Por exemplo, se o pai ou o pai e a mãe forem obesos, a chance dos pais não notarem que a criança está ficando obesa é enorme. Até talvez por uma autodefesa, né? Porque eles não se acham obesos, então
Se o filho está do jeito deles, tudo bem. Então, é a primeira etapa, é conscientizar que algo tem que ser feito. Primeiro. Segundo lugar, os próprios pais começarem a dar o exemplo, para eles mesmos, que é o mais difícil. É o mais difícil. É o mais difícil. Terceiro lugar, em criança, eu começo a ver o quê? A parte de movimentação, exercício, etc. E deixo por último a questão da alimentação. Ah, é? Eu acho que a alimentação, nesse caso, você vai cortando, obviamente, pode até trabalhar junto, mas não fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu acho que a atividade física é o mais importante. Por quê? A própria criança vai sentir dificuldade de fazer atividade física se ela estiver fora do peso. E aí depois você pode começar a correlacionar. Ó, aquele doce fora de hora, aquela comida engordativa, os 10 iogurtes que você come por dia, isso aí, esses produtos vão levar você a uma obesidade, você vai ter muito mais dificuldade de fazer o judô, vai fazer o karatê, a natação, etc. Então começa a explicar para a criança as causas, as consequências. E hoje as crianças são muito bem informadas e têm muita capacidade para entender todo esse processo, não é, doutor? Exatamente. Victor? É uma coisa que eu vejo, por exemplo, na prática, coisa que há muitos anos a gente não falava. Hoje a academia, por exemplo, para adolescente é fundamental. Por quê? Onde é que o adolescente vai fazer exercício? Claro, tem alguns que moram em condomínio fechado, tem algumas atividades e tudo, mas 90% não faz exercício físico ao ar livre. Então, infelizmente, a gente tem que se adaptar ao meio. Quer dizer, realmente a academia, infelizmente ou felizmente, é uma das saídas. Claro, é uma ótima saída. Mas até para criança, tem criança que já faz academia, exatamente. Não é, doutor Victor? Claro, é bem orientado, eu sempre falo, tem que ter uma orientação para não ter lesão, etc. Mas eu acho que é o ideal. Se puder fazer um esporte coletivo, melhor ainda, que ajuda a socializar, etc. Mas muitas das vezes é muito difícil você conseguir aquele horário, aquele grupo, entendeu? E uma academia, teoricamente, dependendo, você pode ter isso com mais facilidade. Num ambiente controlado, seguro, etc. Então... É isso aí. Doutor Victor de Almeida aqui no Conexão Saúde. A gente tem uma super dica para vocês agora. E a dica que a gente tem agora é do Sandro Alves. Qual será essa dica super bacana que vem lá da Honda Santa Emília? Saúde inclusiva, apoio cultural, Santa Emília Honda, essa combina com você. Olá, eu me chamo Sandro Alves, eu estou no 4º veículo da Honda, certo? Comecei num City, hoje eu estou no 3º HRV. A concessionária aqui são de parabéns, o atendimento, tanto da gerente como de atendente, são de cortesia, são super bem atendidos aqui. O veículo que eu adquiri é um HRV Touring. Houve bastante mudança na parte dela, os faróis são de full LED, tem computador de bordo, as rodas teve um novo design e agora também implementaram nela o teto panorâmico, o ar-condicionado são totalmente digital e o veículo é de excelente qualidade. A motorização passou a ser 1.5 turbo. Para quem pensa que é muito gastona, ela não gasta, ela é econômica, ela rende mais que a antiga HRV que eu tinha, que era 1.8 aspirado. A tecnologia é totalmente diferente, tá? E eu recomendo às pessoas que têm interesse em adquirir um veículo, passa aqui na Santa Emília Honda e venha conhecer, porque vão ser bem atendidos e eu acho que vai sair satisfeito daqui. Saúde inclusiva, apoio cultural, Santa Emília Honda, essa combina com você. Olha que carrão, hein, senhor Sandro Alves? Um HRV Touring, coisa mais linda, motor 1.5 turbo, 173 cavalos, teto solar, chave presencial, câmbio CVT, enfim, gente, é um carrão. Se você quiser fazer um test drive sem compromisso nenhum, procure a Josi, a Amanda lá na Honda Santa Emília, que eu tenho certeza que elas vão tratá-los muito bem.
E a gente vai para um breve intervalo e a gente já volta com mais Conexão Saúde e com o bloco mais saboroso, culinário da TV Cultura Paulista. Fique aí! De volta ao bloco mais saboroso do Conexão Saúde. Quando a gente fala de sabor, a gente lembra do suco de laranja Life, que é classificado na categoria suco integral. O que quer dizer? Não contém adição de conservantes, de açúcar, de água, ou seja, é um produto 100% integral, composto única e exclusivamente por fruta in natura. Prontíssimo para beber, o Suco Life tem embalagens de 200 ml, 300 ml, 1 litro, 2 litros, 5 litros, enfim. Todo o sabor e frescor da fruta está aqui. Viva o sabor, viva Life. Chico Olive, conta pra gente o que você aprontou hoje aí no Espaço Livre, pessoal. Prestem atenção, muita calma nessa hora. Peguem o papel, a caneta para anotar essa delícia, essa receita deliciosa. Será que eu falo? Não, não vou falar. Chico conta pra gente. Fala, Chico Olive. Cozinha Saudável. Apoio Cultural. Espaço Livre Gastronomia. Mais um Cozinha Saudável no ar e nós estamos aqui com ele, que é o chefe certo para o Conexão Saúde, porque ele acabou de falar que gosta de fazer exercícios físicos, Chico Olive. Só que eu... Olá, tudo bem, pessoal? É que é assim... eu gosto, eu faço todo dia exercício, mas assim, eu faço exercício de velho, que eu machuquei as costas, não saio correndo aí, essas coisas. Não, mas você machucou, é que você já tá numa certa idade. Também. Chico, fala a verdade aqui pros meus telespectadores. Eu pareço que tenho 18, mas eu tenho 40 anos já, é isso aí, 39. Eu vou fazer 40 agora, 2020, 2020, 40. Olha, é cabalístico. Emblemático. Nossa. 2020 para ele, Chico Olive. Numerologia, o ano do rato, cara, é o ano do rato, velho. Ai, eu nem gosto de gravar com ele. Olha, hoje tá muito fácil. Tá. Muito fácil de agradar e muito fácil de fazer. Conte-nos, Chico. Arroz. Eu uso o parborizado, sabe? Sim, sim. Ele fica mais resistente, fica um pouco al dente, que é interessante, e não empapa. Mas a gente vai fazer um arroz cremoso com leite de coco, camarões e os pistaches tostados na manteiga e jogar assim por cima, muita manteiga. E ova de chapelim, que é um peixinho pequenininho. Ai, que legal. Que tem uma ovinha. Coloridinho e dá um toque final, assim, sofisticadíssimo. E um sabor bem acentuado de oceano, né? De mar, aquela coisa tipo ostra e salgado. Chico Olive arrasou mais uma vez aqui na nossa receita. A gente faz alguma coisa aqui ou a gente vai direto pro fogão, Chico? Vamos direto pro fogão, mas eu vou falar todos os ingredientes antes. Por favor, fale para os nossos telespectadores. Eu piquei cebola na ponta da faca. Eu piquei o alho poró, né? Aí eu vou fazer esses dois com manteiga fritinho. Na hora que fritar, vou acrescentar o arroz. Olha! Aí eu separo. Frito os camarões, misturo com arroz e faço o pistache na manteiga. Jogo por cima. Que delícia, Chico Olive. Mas eu também tenho alguma coisa para falar antes de ir para o fogão. Uia, vamos Olha, lá, agora vamos é lá. sério. Estão preparados? Som. Estamos aonde gravando, Chico Olive? Eu não posso deixar de falar, porque tá muito gostosas as nossas A chuva gravações. ajudou, agora. Chuvinha, que ó, mesmo com chuvinha, nada acontece, tudo dá certo, porque esse ambiente é uma delícia. Ele é- Esse paisagismo tá demais, Chico. Ele é Parabéns preparado. mesmo. Obrigado. Olha, é lindo. Espaço Olive. Você quer fazer um evento, receber uma pessoa diferentemente. Isso, meu telefone aí na tela, meu reuniões, telefone aí. tudo aqui. As indicações do Espaço Livre. Receber amigos, confraternizar, casar, separar. Vocês querem fazer festa de aniversário, degustações de vinho, harmonizações com pratos. Olha. Mínimo de 12 pessoas, máximo de 50. Chico Olive vai atender você com todo carinho e educação.
e alegria. É isso que eu mais gosto. Muita alegria, muita alegria. Vamos lá no fogão. Vamos. E agora chegou a hora da gente preparar, montar este prato aqui. Tá cheiroso, né? Pessoal. Tá vendo que é um pistache prato? Ah, na manteiga. na manteiga. Dá pra ver direitinho aí? Divino. Ó, Divino. você viu que eu peguei um prato de que cor? Uma cor meio... Vai nas de esmalte que são fantásticas. Nas de esmalte. Um ocre entardecer no Amazonas. Ocre entardecer no Amazonas. Você, por favor, se você não tiver na sua casa, compra. É muito importante. Muito. Se não tiver esse ocre, não vai dar certo Não a vai. receita. Então, porque como prato, ó, vamos lá. Na frigideira, ó, o alho poró, o leite de coco, os camarões. O prato, ele é bem claro, então eu vou usar um prato mais escuro. Claro. Então aqui, ó, Pra dar leitinho de contraste, coco. gente. Primeiro a gente vai colocar o arroz, que é para enganar o pessoal. Depois a gente vai pegar o que? Uns 7, 8 camarões? Gente do céu, não é possível esse prato, Chico Olive. Aí eu vou pôr um pouquinho mais de Vocês arroz tinham em que sentir esse aroma, cima. esse cheiro, esse perfume, qualquer coisa que seja. Calma que não acabou. Que delícia. Aí eu vou fazer o seguinte. Faça Eu vou o pôr seguinte. o nosso amigo pistache na manteiga. Esse pistache não pode faltar, por favor. Isso vai dar um contraste. Nosso camarãozinho frito na mesma manteiga do pistáquio. Aí. Olha! Vamos colocar um manjericão ou um alecrim, mon chéri? Olha que eu gosto. Um alecrim dourado Alecrim. que nasceu. Olha lá. Vou pôr um alecrim aqui. E a ovinha que a gente prometeu. Gostaria de a gente cantar no próximo uma música também. Vamos fazer um reality. Só uma colherzinha. Olha, Chica, assim? Não acabou. Ah, que eu falei assim? Agora. Ah, não, agora ficou perfeito, Chico Olive. Agora você finalizou com... Limão siciliano. Nossa, gente. Olha lá. Só azeste. Fechou. Super receita, super prato delicioso. Camarão, pistache. Leite Raspinha de limão siciliano. Raspinha, olha Do meu só. pé aqui, hein? Do meu pé aqui. Capricho. Olha só o capricho. É do tio Walter. Que delícia. Hora de experimentar? Ah, você vai comer? Ai, Chico. O que eu faço aqui? Eu não faço nada. Eu Se não- der pra comer. Fazer o quê, né? Só eu que falo. Desculpa, gente. Eu tenho problema de ansiedade. Ó. Ó a cor, ó a cor. Parabéns, Chico Olive. Aromas. Pessoal, façam em casa, não percam tempo, por favor. Eu gostaria que todos vocês pudessem ter o mesmo prazer do que eu aqui
experimentando essa receita. Mas a gente vai fazer, né, um dia, né? Concurso que vão vir aqui comer tudo que a gente faz. Não é? Vamos fazer de verdade? Não. Tô falando sério. Liguem, xingue a Pri e falem bem de mim. Põe meu e-mail aí, Licó. Isso, Põe meu e-mail na edição. E aí? Se você quiser... Nossa! Afinal de contas é do prato que a senhora tem que falar, né? É verdade. Prato. Eu queria comer o camarão também, Chico. Como Pode, isso, inteiro. Se você tivesse... bem lembrado. Por que eu servi num pratinho fundo? Porque o arroz com um garfo só, você já vai comendo tudo. Ó, quero cortar o camarão que é grande. Corta com o garfinho pela metade. Tá vendo? Eu não usei azeite no final porque eu usei manteiga. Vamos aprender com o Chico Olive. Agora, se um francês veio fazendo isso, dá um tiro em mim, eu acho. Ah, é? Eu acho. Leite de coco, manteiga, pistache, camarão. Problema do francês, porque nós brasileiros gostamos e gostamos muito dessa receita e a gente vai fazer em casa. Chico, s'il vous plaît. 10 estrelinhas pra você hoje. Obrigado. Parabéns, sua receita tá uma delícia. E se você não tiver... Tem esse prato no seu... Não, esse não, mas eu posso trazer pra você aqui no Olive, Espaço Olive. Porque são menus totalmente... diferentes. Não, personalizados. Fala, Chico, eu gosto de comer tal coisa. Não, Chico, é totalmente personalizado. Inclusive a decoração, você vê, cada dia que você vem aqui tá uma outra decoração. Tem um decorador profissional aqui. Ah, que coisa boa! Chico Olive, muito obrigada. Obrigado eu, estamos aqui de novo. Uma honra tê-lo aqui no Cozinha Saudável, sempre. Muito obrigado, eu também estou feliz por essa grande oportunidade e a parceria. É isso aí, a gente volta pro estúdio e até semana que vem. Até semana que vem. Cozinha Saudável, Apoio Cultural, Espaço Olive Gastronomia. Chico Olive, que receita deliciosa! Olha, esse arroz com camarão, alho poró, leite de coco, que delícia! A gente fica passando vontade aqui no estúdio e eu tenho certeza que muitas pessoas também passaram vontade nas suas casas, mas elas vão fazer, eu tenho certeza, e eu agradeço, Dr. Victor, muitíssimo obrigada por nos ajudar a entender essa grande epidemia que é a obesidade infantil, Dr. Victor. Tá ótimo, prazer. E eu queria mandar um super salve, sabe para quem? Para o Seu Borsari, pessoal, uma das principais, uma das melhores imobiliárias aqui da nossa região é a Borsari Imóveis. Você que precisa locar, comprar algum imóvel para sua casa, para o seu estabelecimento, enfim, converse diretamente com o Seu Borsari. É isso mesmo, eu estou indicando o Seu Borsari porque, olha, o atendimento é 10. Vai lá tomar um cafezinho com o Seu Borsari, tá bom? E eu agradeço também a Cidinha. Cidinha, da New Look, um super beijo para você, para Fabi, para Ianca Cândido, que sempre me produzem aqui pro programa. E a gente fica por aqui. Eu agradeço você, agradeço a audiência. Estamos juntos todas as quartas-feiras, às 10h15 da noite e às 1h45 da tarde. Até a semana que vem, se Deus quiser. Conexão Saúde, Apoio Cultural. H Saúde, seu plano, seu hospital. Santa Emília Honda, essa combina com você. Suco Life, laranja da fazenda. Borsari Imóveis.